pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para o nosso primeiro Pod Flow Agape. Antes de tudo, já vou pedindo para vocês irem se inscrevendo, deixando o sininho e deixando o nosso coração. Bom, hoje nós vamos receber um convidado muito especial aqui na nossa comunidade de Agape. E é ninguém mais, ninguém menos do que Pastor Renê. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Bom, nós fizemos um curso nesse primeiro semestre que o tema é Aproximando-se de Deus. E uma pergunta que a gente quer fazer, que nós aprendemos a respeito sobre o relacionamento com Deus. Então, também falamos sobre o relacionamento interpessoal. E nós queremos pedir para o Senhor explicar referente ao curso que nós fizemos sobre jovens e adolescentes, que é explicar um pouco melhor como é o relacionamento com o jovem, do jovem com Deus. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês, que esse é o primeiro episódio, que seja não só o primeiro, mas muitos depois desse. Tudo isso feito para a glória do nome de Deus, amém? Então vocês estão de parabéns. O tema de relacionamento é um tema muito importante e é um tema que faz parte de toda a Bíblia. E no Salmo 119, no versículo 9, a própria Bíblia, o próprio Salmo faz essa pergunta. Quando diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando o segundo a sua palavra? Então a própria Bíblia faz essa pergunta, como que o jovem pode fazer com que o seu caminho seja puro, seja santo, seja de um relacionamento fiel com o Senhor? E a própria resposta vem da própria palavra, que diz assim, observando a palavra, observando os mandamentos do Senhor. Então, como que o jovem pode cultivar o relacionamento com Deus? Primeiro, cultivando também o relacionamento com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá a direção de como nós devemos servi-lo, de como nós devemos amá-lo, de como nós devemos ser orientado por ele. Então a palavra é o que vai nos dar a direção de como nós cultivarmos o relacionamento com Deus. Por isso que o próprio Salmo diz, observando a sua palavra. E aí, quais são os elementos que a palavra apresenta para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus? Várias formas, mas a primeira delas, que é importante a gente destacar, é o temor. Então, quando nós tememos a Deus, nós temos o privilégio de desenvolver com Ele o relacionamento, porque temer a Deus, dá para a gente falar de várias formas, mas simplificando, temer a Deus é ter respeito por Ele e se descobrir amado por Ele. Então, uma vez que Deus me ama e eu o amo, eu vou temer a Ele, e temendo a Ele, eu vou querer desenvolver um relacionamento com Ele de fidelidade. Só que sozinho eu não consigo, sozinho nós não conseguimos, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá a graça de aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Agora, como que eu cultivo isso? Através da oração. Então o relacionamento também com Deus é uma decisão. Eu preciso decidir querer me relacionar bem com Deus, porque do contrário eu posso querer ter uma relação com Deus, mas de qualquer maneira. Agora, uma vez que eu decido ter um bom relacionamento com Deus, eu vou pedir para que o Espírito Santo me oriente nisso, e me dê graça e me capacite. E naturalmente isso vai acontecer. Sempre também com o crivo da palavra, temendo a Deus, obedecendo seus mandamentos e amando a sua palavra. Legal. Agora você pode explicar um pouco sobre o relacionamento interpessoal com as outras pessoas? Isso é muito importante também. Isso está relacionado ao primeiro mandamento, né? O mandamento diz assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar o próximo é a consequência do amor que nós temos para com Deus. Então, uma vez que eu temo a Deus, eu vou querer fazer o que agrada a Deus. E agrada a Deus que eu tenha bons relacionamentos, que eu cultive bom relacionamento com o meu próximo. Então, uma vez que eu temo a Deus e o amo, eu vou procurar amar aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Isso não é fácil, é um processo, porque nem todas as pessoas elas vão ser amáveis,
mas como é um mandamento, então não é porque o outro não me ama, não é porque o outro não tem sensibilidade para com o meu amor, que eu desejo a ele ou demonstro a ele, é minha obrigação amá-lo, porque isso agrada a Deus e é um mandamento. E Jesus também expressa esse desejo quando ele vai fazer uma oração no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele está terminando as suas instruções com os discípulos e ele sabe que ele vai ser preso, vai ser crucificado, então ele faz uma oração. Isso é chamado de oração sacerdotal. E um dos pedidos que Jesus faz para o Pai é para que os discípulos se amassem, porque só assim o mundo reconheceria que Jesus estava neles e eles em Jesus. Então o amor é uma forma da gente demonstrar Deus e Jesus às pessoas. Então uma vez que eu amo as pessoas, eu estou demonstrando Deus a elas e o amor de Deus a elas também. Então amar é um mandamento e também é uma decisão. Se eu temo a Deus e eu desejo servi-lo e agradá-lo, eu também vou cumprir o mandamento de amar o próximo. E amar na Bíblia não é só sentimento, então não é só eu sentir amor. Amor na Bíblia também é ação. Então se uma pessoa está passando por necessidade, se eu posso ajudar alguém e eu faço isso, isso é amor. Porque amor não é só sentimento. Amor na Bíblia também é ação. Então, todas as vezes que a gente age para fazer o bem a alguém, isso é a prática do amor. Da hora. Agora a gente vai fazer algumas perguntas. Que a gente queria saber, né? O que mais te faz orar hoje? O que me faz orar O hoje? motivo, sim. Duas coisas. Primeiro, a dependência de Deus. Então, quando a gente vai crescendo no relacionamento com Deus, a gente vai percebendo que não tem escolha. A gente depende de Deus. Então, o que deve nos fazer orar é cultivar a dependência de Deus. Então, eu dependo de Deus para me levantar, eu dependo de Deus para respirar, eu dependo de Deus para trabalhar, eu dependo de Deus para tudo. Então, uma vez que eu dependo de Deus, eu vou pedir para que Ele me direcione. Então eu tenho que pedir para que Deus me direcione, para que Deus me capacite, para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê discernimento, para que Deus me dê direção. Então a primeira coisa é isso, a gente deve orar porque a gente depende de Deus. E segundo, é porque orar é a maneira de cultivarmos o relacionamento com Ele, porque orar é falar com Deus. Então, se eu amo a Deus, se Ele é o meu amigo, como Jesus disse, já não chamo mais vocês de servo, mas vos chamo de amigo. Então, quando a gente tem um amigo, a gente quer dialogar com esse amigo, a gente quer cultivar uma unidade com ele, uma comunhão com ele. E se Deus é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso amigo, a gente quer estar na presença dele. Então, orar é estar com Deus. E nada melhor do que estar na presença de Deus, em oração. E a oração também é uma forma de relacionamento com Deus, né? Isso, é uma forma de relacionamento com Deus. Tá. E só posso terminar sobre a questão da oração? E terceiro também, é porque quando a gente olha em nossa volta, a gente não pode só pensar em nós, no sentido da oração. Então, a gente tem que ter sensibilidade para o que está acontecendo. Então, quantas coisas têm acontecido no mundo, guerras, desigualdade social, doenças, enfermidades, tanto com as pessoas um pouco próximas de nós e aquelas que não são tão próximas assim. Então a gente tem que interceder pelo mundo, interceder pela igreja, interceder pela nossa família, para aqueles que nos cercam e para outras pessoas que a gente às vezes nem tem relacionamento, mas que também é a forma de a gente demonstrar amor, orando por elas. Tá. Pastor, qual é os maiores desafios que os jovens cristãos enfrentam hoje? São vários, mas o maior desafio hoje, talvez um dos grandes desafios da geração de vocês, é o desafio da tecnologia. A tecnologia, ela pode ser vista como uma bênção, mas se ela não souber ser bem usada, utilizada, ela pode se tornar uma maldição. Então a tecnologia ela é neutra. A gente que faz uso dela, então a gente tem que fazer uso dela com sabedoria. Só que e por que esse é um desafio? Porque nem sempre a gente tem sabedoria para lidar com a tecnologia. Então, às vezes, nós estamos deixando a tecnologia nos usar,
mas nós temos que usar a tecnologia, no sentido de que eu não posso me afastar das pessoas por causa da tecnologia, eu não posso me isolar das pessoas por causa da tecnologia, eu não posso perder muito tempo na utilização da tecnologia e deixando de praticar outras coisas que me faz bem, que faz parte da minha vida. Outra perguntinha. Qual conselho você daria para quem está começando na fé? O primeiro conselho é se cercar de pessoas experientes que têm um relacionamento sério com Deus, porque essas pessoas vão nos ajudar na nossa caminhada inicial cristã. Então, se cercar de pessoas que têm experiência com Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, que podem ser os nossos líderes espirituais, que são os nossos pastores, e aqueles que Deus vão colocando no nosso caminho. Então, é muito importante que a gente congregue, que a gente tenha comunhão com os irmãos, porque eles vão nos ajudar nesse processo de aproximar cada vez mais de aproximação com Deus e com a sua obra. É muito importante, né? Porque se você se cercar de pessoas que não estão na fé, você vai se saindo da palavra de Deus constantemente, né? Porque, que nem falam, é mais fácil uma pessoa do mundo levar a pessoa da igreja pro mundo, que a gente, cristão, trazer alguém. Mas, outra pergunta. Qual foi o seu maior desafio na sua fé? Meu maior desafio na minha fé foram 2. Vou ser muito sério com vocês. Então, eu fui um adolescente que, infelizmente, me relacionei com drogas. Então, dos 14 aos 21 anos, infelizmente, eu tive contato com drogas. Então, o grande desafio foi me libertar. Mas meu processo de libertação ele foi muito rápido e muito exitoso, no sentido que, assim, a partir do momento que eu decidi me converter a Jesus, eu também decidi abandonar essa vida dos vícios. Então, com pouco tempo, eu abandonei os vícios e nunca mais tive recaída. Então, esse foi o primeiro grande desafio, além de me converter, me manter puro em relação às drogas. E o segundo desafio foi quando eu decidi, no ano de 2007, abandonar assim, a vida de trabalhos, no sentido de carteira de trabalho, para voluntariamente ir para um seminário de teologia, que exigia de mim que eu morasse lá e estudasse das 9 da manhã às 6 da tarde, de terça a sexta-feira, porque a segunda-feira era o dia de limpeza. Então eu tive que abrir mão de um trabalho formal para poder estudar a palavra e me dedicar a ela. Então eu fiquei nesse seminário 4 anos e meio. Só que quando eu estava no primeiro ano, eu já comecei a dar aula de teologia. Então eu tinha uma ajuda de custo em uma igreja lá na Zona Sul, em Santa Amaro, que eu dei aula lá há 13 anos. E essa igreja me dava uma ajuda de custo que quase não dava para mim pagar a passagem para ir lá, mas foi o que me ajudou a me sustentar no seminário. Então esse foi o grande desafio, de viver pela fé e sem cobrar para pregar, sem ficar vendendo nada nas igrejas. Eu nunca, graças a Deus, eu tenho esse orgulho, entre aspas, de não ter, por conta dessa minha escolha, ficar negociando as coisas de Deus, assim, para poder me sustentar. Deus tem me sustentado até aqui. É muito difícil, né, nos dias de hoje, achar uma pessoa que realmente queira entrar na presença de Deus que nem você entrou, porque viajar sem ter muitas condições que nem você falou para se sustentar, não querer pagar, não querer dinheiro, vender para poder conseguir, né, e muito difícil. É uma renúncia. Mas, outra pergunta, como o senhor cuida da sua vida espiritual no seu dia a dia? Eu não vou dizer que eu participo muito de grupos de oração na igreja, mas eu tenho um propósito de vida de sempre sair de manhã para ir para um parque ou para um lugar afastado, e é uma maneira que eu me relaciono com Deus. Às vezes eu pratico caminhada, corrida, e nesse meio tempo eu oro, eu divido com Deus as minhas causas. A segunda coisa é que eu nunca deixei de atuar na igreja, então eu sempre
eu estou em comunhão com os irmãos, em contato com a igreja, seja pregando, seja dando aula de escola dominical. Então isso também me ajuda muito nesse processo da espiritualidade, e eu amo a palavra, então eu gosto de ler a palavra e coisas relacionadas à palavra, então livros que também dizem respeito à palavra. Então eu estou sempre em contato com a palavra, porque também sou professor de teologia, então mesmo que eu não quisesse, todo dia eu tenho que ler a Bíblia para preparar a aula, mas eu preparo com amor, não como uma obrigação. Se o senhor pudesse voltar a ser jovem, o que o senhor mudaria ou faria de novo na sua vida? Se eu pudesse voltar a ser jovem, Não talvez que o senhor não seja jovem. talvez isso, né? Eu não teria, não me envolveria com drogas, porque isso foi muito difícil, porque isso é um problema que não diz respeito só a nós, né? As pessoas que nos cercam. Então, minha mãe sofreu bastante, meus pais, meus irmãos. E também eu penso que eu fui pai jovem também, então eu fui pai com 18 para 19 anos, então eu acho que eu daria um pouco mais de atenção que eu não dei para minha filha nesses 2 primeiros anos. Tudo bem que era um ano que eu estava, esses 2 primeiros anos que minha filha nasceu, eu estava me libertando, né, das drogas. Eu já tinha me convertido, mas ainda não estava totalmente liberto. Então foi muito difícil. Então eu daria mais atenção para minha filha nesses 2 primeiros anos de conversão. Muito obrigada pela explicação de tudo que você deu. E muito obrigada por você que está nos assistindo. E até o próximo vídeo. Obrigado. Deus abençoe. Aê!